realmente a um box amarelo ou a formação do box amarelo, aonde que eu tenha realmente uma direção do movimento. Então, exemplo, ele fez essa força aqui embaixo, depois ele fez essa força aqui, e por último ele voltou e fez essa força aqui. Deixa eu até dar uma arrumadinha aqui no VX. Vamos puxar aqui para cima aqui. Aqui. Eu tenho essa força aqui. Depois ele tentou fazer um rompimento até aqui embaixo. E depois ele voltou aqui para mim. Então, nesse momento aqui, eu fico justamente observando isso. Então, se na ferramenta eu tenho alinhamento, não importa, um exemplo, aqui a gente está falando de I1, mas se no NQ, no 7R, ele estiver tratando de uma MAP 0 ou uma S1, eu tenho a referência que naquela região, a princípio, tem que ter rolado também uma defesa. Então eu tento alinhar uma defesa de MAP, aqui não importa a MAP que seja, mas é uma MAP no S&P, uma MAP do NQ, aqui. Aí eu vou olhar para a tela operacional e verificar dentro daquelas linhas brancas, né, que é o extremo da ferramenta, da Fmap, que é a frequência do robô, que ele esteja trabalhando, nesse caso, na banda inferior, na branquinha inferior, tá? De preferência branquinha inferior, tá? Então ali eu vou tentar trabalhar para que ele me dê o quê? Ponto de entrada para conseguir fazer. Mas nesse caso aqui, um exemplo para mim aqui seria um reteste que eu faria, poderia tentar fazer uma compra, sabendo que não posso o quê? Estourar esse fundo aqui, que é o fundo maior que ele fez. Até porque eu já vejo uma regressão aqui e já vejo uma regressão aqui. Opa. Aqui. Até porque, como eu falo, eu observo muito divergência de Shark. Então eu vejo esse fundo e esse fundo um pouquinho mais alto. Então eu vejo uma leve divergência aqui. O problema é que desde o, sei lá, de que horas foi isso aqui, 4 horas da tarde, ele não consegue passar o quê? O 3.000 superior. Então tem alguém travando o mercado nesse momento. Porque eu não sei, mas tem alguém travando. Aqui, ó. Defendeu aqui, tentou defender aqui, tá rolando uma defesa aqui. Mas no leme não tá dando entrada, tá? E o segundo ponto, ele tá no meio do caminho no leme, então eu não faço operação. No meio do caminho da Fmap, tá? E eu não faço o caminho, eu preciso as bandas, tanto superior quanto inferior. Então eu fico esperando. Mas o Diogo tinha comentado alguma coisa também. Hum? É. E aqui nesses tentativas de rompimento aqui, eu tinha expectativa que ele não fosse romper. Olha a distância que tá. Desse carinha pra linha. Esse aqui ele tentou até. Veio junto. Olha aqui, ó. Tem uma diferença. Entendeu? Então, possivelmente, ele não romperia o quê? A I1. Tá? Não romperia a I1. Isso. Não. Não tá sobrando saldo ali não, realmente. Entendeu? Então o mercado tá travado mesmo. Eu preciso, assim, eu gosto de mercado mais travado, mas nem tanto travado, né? Eu quero que ele ande um pouco, tenha um pouco de amplitude, coisa que não tá tendo. Uhum. É isso. Mas é isso mesmo, a ideia é essa. Tentar, assim, você tem que se conhecer e conhecer o que você opera. Para você tentar operar no cenário mais, assim, que você está mais habituado. E como o MA ele tem uma amplitude muito grande de horário, de mercado, a gente consegue escolher uns horários, né, que fica mais confortável para a gente. Cara, o importante é acertar. Você ficar bom em alguma coisa, entendeu? Depois você começa a ampliar um pouco o operacional, entendeu?
Uhum. É, quebrar conta acontece, o problema é como que você quebra, né? Por que que você quebra? Se você quebrar conta, mas você aprender é, o porquê, assim, pelo menos tu vai aprendendo meio que na tentativa e erro, né, cara? Como eu falo, o ideal mesmo é focar nas pessoas que estão mais adiantadas, os monitores, né, cara? Porque, como eu falo, assim, para eles chegar na mestre que eles também erraram também e pegaram uma situação um pouco mais diferente do que a nossa, que bem ou mal hoje em dia. A gente chega lá e pergunta, né, cara? Tira dúvida, pergunta, toma de referência, entendeu? Mas começar do zero. As pessoas que eu mais vejo que aprendem, que é o meu caso também, é quem mais pergunta. Não tem vergonha de perguntar. O cara pergunta tudo. Pode ser a pergunta mais besta que for, entendeu? Mas tem que perguntar. Porque se você não pergunta na hora da prova, como a Ju fala aqui, né? Aí, se você errar, tu fica chateado, né? Então, por isso que eu falo, é melhor perguntar lá e tirar dúvida do que tu ficar sofrendo aqui, né, cara? Na dúvida, realmente. Porque não ficou com vergonha de perguntar. Tem que perguntar mesmo. Então, um exemplo. As probas estão ligadas aqui em cima. A probabilidade de ir lá em cima é alta. E pelo padrão que eles falam, o melhor ponto de compra tá aqui. E tá acontecendo realmente. Eu não costumo operar dessa forma, mas eu observo muito isso, até para poder me dar direcional do que está acontecendo, o que que eu posso fazer. Então, assim, eu vi duas absorções nítidas aqui no outro gráfico do Leme, que foi justamente nesse cara aqui, vou até apagar, nesse cara aqui e nesse cara aqui. Não era Leme, era absorção. E quando chega nas absorções, só tem dois caminhos aí de tomar. Ou ele confirma a defesa, ou ele rompe a absorção e vai embora porque o cara não conseguiu absorver realmente. E no formato como estão as ferramentas realmente, possivelmente era uma absorção que não ia falhar. Mas levando em consideração que não é o horário que eu costumo operar, porque eu chego mais ou menos em casa 8h30, 9 horas, então não é o horário que eu estou na tela. E levando em consideração que não é a forma como eu opero, eu não entrei na operação, não fiz. Mas eu estava observando, o direcional realmente era esse que deveria tomar, dele para cima. Então as probe realmente eu observo, mas eu não opero, entendeu? Tu costuma fazer entrada de probe? Uhum, uhum, uhum. Isso é bom. O range tem uma coisa interessante.
Quando sair eu tenho que dar uma olhada. Mas na B3, quando que eu começar a baixar topo, achar fundo? Então, exemplo, o preço estava caindo. Ele vinha, caía, chegava aqui. A range estava aqui, embaixo. Aí ele trabalhava, 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 dava aquela rompidinha, voltava e o range continuava aqui. Aí daqui a pouco o preço ia subindo, a range pegava e fazia assim, pô. Aí eu, assim, para mim, a leitura que eu tomava disso aqui é daqui para baixo não pode perder. Então, nas ferramentas, no lembro somente quando ele dava uma entrada, eu fazia uma entrada com stop aqui embaixo, entendeu? Aí, se fosse o caso, se ele ficasse caro, eu diminuía a mão, entrava com menos, mais para aguentar o financeiro, entendeu? Mas quando, principalmente, ele tomava, ele passava de uma map inferior e escalava. Isso quando não pulava duas, tá? Então o range realmente era uma coisa que eu observava muito. Dificilmente eu defendia, tipo, o range tá aqui, o preço tá caindo, eu não apregoava, não. Entendeu? Eu não fazia isso, não. Eu não fazia isso, não. Uhum. Ah, tu operava índice. Quando fiquei full time também aqui também, não esquentava muita cabeça, não. Eu não esquentava assim tanta cabeça porque o meu setup nesse sentido é muito engessado, né? Eu só filtro. Assim, antes, né? Antes ia dar o leme, eu verificava se as ferramentas estavam a favor, aí eu entrava. Hoje em dia eu já faço ao contrário. Eu mapeio tudo para depois decidir, entendeu? Então, mas lá era assim, no final, se deu a entrada, eu poderia pensar em entrar, senão não entrava. Então era muito engessado. Mas eu concordo que assim, que era difícil pegar uma operação boa, que eu falava assim, cara, tá muito limpo isso aqui, realmente. Normalmente sempre tinha alguma coisa ou outra. No MA não, tem muitas entradas no MA que eu olho e eu falo, pô, cara, realmente tá muito boa, entendeu? Então eu prefiro esperar, esperar, esperar e entrar, né? Na B3 parecia que eu tava inventando a operação, né? Inventar assim não, mas as entradas que eram um pouco mais sujas, que não tava com aquela clareza, aí eu tinha que entrar. Por quê? Porque eu tinha que bater meta, né? Entendeu? Não tinha jeito. Uhum. Uhum. Apesar que aqui, se a pessoa não filtrar, vai achar a entrada toda direito. Tem que filtrar.
Por isso que financeiramente falando, então, exemplo, uma mão minha, ela me dá 320 bruto. Por isso que eu faço em média 2. Às vezes 3. É raro. Uma é pouco. Às vezes eu faço 2, em média. Algumas vezes eu faço 3. Tá? Até porque eu não gosto de abrir muita margem para cair na regra dos 30%. Então eu prefiro sempre fazer muito parecido. Mas assim, como eu falo, a diferença da B3 para cá é realmente a quantidade de oportunidades, né, cara? Na B3 não dava tanto, aqui dá muito. Então não tem necessidade. E como eu falo, eu sempre comento, né? Puta, cara, né? Eu acho que assim, para muitas pessoas, o dia com $300, que é uma operação minha, é um dia muito bom, entendeu? Então, é, consegue. Sim, é impossível, cara. É impossível. Não dá. Você faz. Não, sim, é. Sem contar como eu falo, as oportunidades. Então, assim, eu, na maneira como eu enxergo o mercado, então, assim, eu sei que eu posso esperar que vai aparecer uma boa oportunidade. Então, em média, eu busco duas. Aí eu fico calculando, já calculei dessa forma. Então, se faz em média de 600, 700. Ontem mesmo eu estava conversando com minha colega, eu falei assim: tu me vê desesperado para clicar lá? Não. Em média, você vê quanto eu fazendo por dia. Cara, 600, 700, entendeu? Você sabe que eu posso fazer mais, mas assim, se eu pego isso e transformo em real, é muito. Não tem necessidade de ficar clicando igual um doido. Até porque eu quero isso todo santo dia. Então, isso é uma mão que eu já consigo buscar por dia. Mas é aquilo. Realmente tem que ter a paciência para esperar e não ficar entrando em qualquer operação. E se eu tiver que ficar aqui de 9 até meia-noite e não aparecer uma oportunidade boa, cara, eu não sinto a mínima necessidade de clicar. Por quê? Porque eu preciso ir para onde? O dia seguinte. Vai ter mercado de manhã cedo. Então, espero de manhã cedo. Então, e na B3, eu não sei se contigo acontecia, comigo acontecia muito. Ficava parecendo que eu era forçado a querer entrar em operação à torta direito para bater meta. Entendeu? Então, isso abria margem para quê? Para fazer uma análise errada, ou não tinha um payoff tão bom. Então, exemplo, eu, particularmente, não gosto de operar meio de caminho, cara. Entendeu? Eu acho legal a galera que opera aqui dentro aqui. Hoje tinha um cara falando, porque vem aqui, eu quero comprar aqui, mano, eu não consigo. Não consigo. Juro pra você que eu não consigo. Por isso que eu falo pra você, isso aqui, ó, probe. Aqui pra minha compra. E eu não fiz, cara. Por quê? Porque eu não me sinto confortável em fazer. Tá errado? Não, não tá errado. Mas pra pessoa que consegue ficar à vontade com isso, porque acha que tem payoff pra cima, ótimo. Entendeu? Agora, se tivesse vindo nessa região aqui, aonde lá na FMAP tivesse numa região inferior, aí sim. Só que não tava, entendeu? Se a gente for pegar o gráfico aqui, ó, aí, ó, tá aqui, ó, da verdinha para cima. E eu não pego da verdinha para cima. Aqui eu tô pensando em vender, então não vou fazer, entendeu? Não quero fazer. Então eu espero. Enquanto não chegar aqui embaixo, nessa região de baixo aqui, alinhado com o macro do mercado, não faço nada agora. Se chega, tá trabalhando aqui em cima, estressado.
Se ele for der uma divergência lá em cima, apontando o leme, com as ferramentas dizendo, posso pensar em vender, entendeu? Por isso que eu falo que eu tenho que parar e olhar muito com calma para justamente não ficar inventando operação, porque não precisa. Agora na B3 não. Puta, cara. Isso. Uhum. É por aí, cara. Mas como eu falo, o operacional não se discute. O operacional cada um tem que realmente lapidar ele, entendeu? E assim, não ter dúvida na hora de clicar. Por isso que a pessoa tem que realmente treinar muito. Uhum. Eu já escutei o áudio dele, do e-book. Muito bom. Não, tem um e-book dele lá que tá em português, cara. No YouTube. Ah, tá. Uhum. Você entender, cara, né? Assim, o mercado, até porque se você quer viver disso, você tem que ser profissional. Então você entender, você estudar, você melhorar, eu acho super válido. Mas um exemplo, hoje em dia, um exemplo, para operar, assim, na forma como eu opero, assim, eu não quero saber a direção do mercado. Por quê? Porque eu sou scalper. Não me interessa. Dá o padrão de entrada. Eu faço as filtragens. Tá dentro do cenário, eu vou fazer. Até porque, como eu falo, eu sou scalper. Então, a minha forma de operar é essa. Agora, lógico que para eu entender isso, eu tenho que entender o macro, o micro, que são as ferramentas, né? É o macro do mercado, o micro, entender frequência, entender tendência, entender as ferramentas realmente. Então, eu tenho que realmente ficar profissional nas ferramentas. Tanto que eu comento para algumas pessoas. Se me traz ferramentas, não sei o que fazer, não consigo operar.
Porque nas ferramentas eu consigo ter essa noção que você falou. Mas para o movimento do mercado, não me interessa se ele vai subir, se ele vai descer, qual a direção que ele vai tomar. Não me preocupo mais com isso. A única coisa que eu olho é indicador. Horário de indicador, eu não clico, eu espero, entendeu? E os horários que eu opero costumam não ter. Então isso me facilita um pouco. Né? Hoje 10h30 tem CPI, e acho que o PPI é chinês. Então, se eu não fizer nada até umas 10 horas, 10h15, eu não faço nada. Espero. 10h45 em diante, quando se por acaso der uma volatilidade, deve dar alguma vol, realmente, para ali parar um pouquinho, normalizar, para eu poder pensar em fazer alguma coisa. Então, eu vejo isso. Mas assim, o Storm, ele tinha alguns vídeos que eu assisti do Storm, hoje em dia eu não assisto mais, né? Mas eu lembro que uma vez ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou alguma coisa tipo assim, sobre consistência. Ele falou assim, um trade consistente, ele tem um trade system muito bem definido. E não importa o que aconteça, se o trade system não dá entrada, ele não faz nada. Ele espera até dar o gatilho de entrada para ele poder entrar. E se dá o gatilho de entrada, aí ele faz, sem pestanejar. Porque, inclusive, no Trading the Zone, eu lembro que uma das passagens ele fala justamente sobre isso. Né? Quando você tem certeza do que você está fazendo, você executa. Não importam as consequências, porque você sabe o que pode acontecer, que ou vai dar um gain ou vai dar stop. E apesar das ferramentas elas realmente serem muito claras para a gente consegue filtrar bastante, hoje em dia, como eu falo, se eu tomo um stop, meu stop é caro, é 660 mais ou menos. Se eu tomo um stop, cara, eu não fico nem um pouco abalado. Porque eu sei que se eu esperar, eu consigo pegar mais algumas operações durante o dia. Então aquele stop não define meu dia. Eu posso até parar. Já teve dia que eu parei, que estava muito ruim, muito estranho o mercado para mim. E eu parei. Mas, cara, em 20 dias úteis, um dia, 2 dias no máximo, cara. O resto foi o quê? Positivo, positivo. Positivos altos, positivos na média, às vezes positivo baixo, mas todos os dias positivos. Porque realmente as ferramentas dão essa segurança, como você falou pra gente, entendeu? E se você aprender a filtrar, esperar, cara, você consegue realmente fazer entradas boas. Uhum, uhum. Sim, cara, isso é muito importante. Só que assim, quando a gente não tem a direção exata das coisas, eu não sei como é que você chegou aqui, né? Mas você fica pulando de galho em galho, cara, fazendo um monte de curso, escutando um monte de gente. Aí você tenta montar um Frankenstein de um pouco de um pouco do outro, um pouco do outro.
Aí não sei quem falou não sei o que, você vai lá olhar. Então, porque assim, você tá sem direção nenhuma, como eu falo. Eu não conheço. Noite. Opa! Eu não conheço outra coisa, cara. Assim, juro pra você, assim, a ignorância é minha mesmo. Quando eu realmente comecei a parar e me dedicar às ferramentas, assim, eu escuto, vejo, converso, mas eu não tenho mais aquela necessidade, aquela vontade de ter que observar outras coisas porque o A não tá me servindo, eu não consigo fazer. Como eu falo, conversar, trocar ideia, aprender é uma coisa, mas assim, eu não mudo uma vírgula do que eu tô fazendo por causa de outra coisa qualquer. Mas, Time time que tá ganhando não mexe, né. sim, eu de vez em quando eu faço estudos. Eu vejo a tela de algumas pessoas. Assim, uhum, isso. Mas eu tô, mas o que eu tô comentando mesmo, assim, são coisas fora do FPLM. Então, assim, eu converso com algumas pessoas, né? Eu assisto aula, tem colega que compartilha a tela, tem colega que mostra as coisas, assim. Mas, cara, assim, eu não consigo olhar mais nada que não seja isso. Assim, e não é que o que a pessoa tá olhando tá errado. Não, não é. Entendeu? Eu tô falando que eu não sinto mais a necessidade. O que tem aqui, eu consigo entender e extrair o que eu preciso. Eu já cheguei também naquele momento que você fala assim, não preciso, por exemplo, ou como eu falei, eu peguei a conta da colega hoje e fiz 4.100. Eu não preciso fazer isso. Ma e aí, Márcio? Eu não preciso fazer isso. Mas como eu falo para você, assim, mas eu só olho FPLM. Agora, os colegas que olham outras coisas, tem cara que olha 1 minuto, 2 minutos, sei lá, cara, olha um monte de coisa. Meu amigo, tá ajudando? Então continua, entendeu? Mas eu, pelo menos, como eu falei, eu só comecei realmente a melhorar quando eu foquei só na ferramenta. Eu entendi algumas coisas. Então eu coloquei na tela e fiquei bom naquilo. Por isso que eu falo. Até ontem mesmo eu tava conversando com a colega que ela perguntou: pô, e se um dia derem um bloco porque assim, não sei se você sabe, mas a Apex tem um blocklist de países, né? Eu só lembro da França, que eu não sei porquê, mas a França tá no, Mas no, mais próximo. no blocklist. Hã? É. Então, a França tá no blocklist de países, não sei porquê. Aí até perguntou: e se um dia der um blocklist no Brasil? Eu falei, cara, mas com as ferramentas você opera. Eu falei assim: hoje em dia você não consegue tirar nas suas contas da colega, você não consegue tirar 5.000. Ela falou, não, consigo. No mês? Consigo. E ruim, né? Ela falou, é. Eu falei, então. Então, assim, você não consegue viver lá? Então, mudaria pra lá e pronto, meu amigo. Acabou. Agora, se um dia o FM acabasse, lascou, porque eu não tenho que. Não vou ter que. O Lascou. problema é esse. Entendeu? Ah, como é que tá a saúde do Fernandão lá? Ah, Não, ele. Ixi, cara, esquece isso aqui, né? Isso aqui já. fazer um check-up, 6 Vai durar meses, muito. Vai durar não, muito. sim. Entendeu? Mas é aquilo, cara, assim. É treinar e fazer, não tem jeito. Ficar Queira ou bom em não alguma queira, coisa. eu observei, Oi? quem já vem pra FPLM É que sua voz tá falhando pra mim, não sei se é só pra mim. falou. Ou quem vem pra FPLM começa a entender como que de repente vem a ficar sem, mas se usar muito tempo, muitos anos ali, a pessoa vai conseguir entender como que ela vai conseguindo dar continuidade. Tá falhando a voz dele Agora, pra você, Fernando? tá? Eu nem vou É. Parece que tu tá usando headset sem é, fio?
da Razer, não é com filme, é Ah, é com fio? Ué. criando coragem de comprar um outro. Ah, eu entendi só um pouco. Mas é isso. Agora, não sei pra tu, cara, mas tem uma coisa que, quando começaram a tocar no assunto, eu comecei a realmente ver uma relevância muito grande. Inclusive, eu tô no Discord com os colegas e tem um pessoal lá que manja muito de opções, cara. E opções é uma coisa que, cara, que assim, que eu, pelo menos quando tiver um tempo legal, realmente quero estudar pra entender realmente, né? No Brasil. Uhum. No Brasil, acho que até assim, até mais tranquilo, cara, porque assim, tranquilo no seguinte sentido, porque tem uma ferramenta muito boa chamada Joomba. E o pessoal, eles são muito fortes em opções, principalmente para índice. E você que opera índice, cara, eu acho que deve ter uma relevância muito grande, entendeu? Aí no Americanos, o pessoal tava me explicando esses dias, inclusive tem um colega que entende muito de opções, e o pessoal tava pedindo para ele dar uma explicada um dia, né? Abrir a tela, dar uma estudada, porque realmente ele entende muito. Seria importante. Uhum. Ó, o Marcos tá aí, ó, na sala aí. Ele entende bem de opções. Sabe tudo. É, muito bom. Tem ele e o Igor. O Igor entende bastante. Usado Opa, é só marcar a live aí que eu apareço, hein? Opções muito que me interessa. É tu que vai dar aula de opções? E eu sou um mero aprendiz, ô Felipe. Não, pô, Né? tem que também contribuir, pô. Não, assim, contribuo com o que eu posso, né? De Chega, repente, de chega lá e fala um repente, monte de besteira. não, de repente chegar a ver a estruturação borboleta, Strandle, trava de alta, trava de baixa, né? Essas coisas. Mas assim, avaliar o ativo, ver, né, a posição, a probabilidade daquele e fazer a estrutura da opção, essa que é a minha dúvida, entendeu? Então, marca a live aí que tô disposto a aprender, cara. Conhecimento para mim nunca é demais. Sim, com certeza. Ah, com certeza, cara. E isso não vi em canto nenhum, só aqui mesmo. Sim, sim, eu percebi isso também, apesar que, assim, eu tecnicamente frequento pouco, né, o Discord, né, devido ao meu trabalho, e tal, que eu ainda sou CLT, mas assim, eu tô sempre tentando participar, né, das salas, da alotropia, das mentorias, e assim, vejo que aqui é um diferencial absurdo do que os outros grupos que eu já participei e dos cursos que eu fiz, né?
Aí é que nem um colega aí tava falando agora há pouco, né? Que espero que a saúde do Fernão e do Felipe esteja em dia, estejam fazendo check-up aí. De preferência, deixa aí uns 5 herdeiros aí, né? Que, na boa, cara, eu daqui eu não saio mais. Eu sou aquela pessoa garantida que eu vou renovar ano que vem a FPLM. É o Londrina que tava falando aí. Ah, eles já estão Preocupado. Tá tranquilo, pessoal. Londrina tava preocupado. Na verdade, assim. Ó, mas sabe o que acontece? Mas sabe por que é dessa forma aqui? Porque as ferramentas, todos nós estamos com as mesmas ferramentas e mesma leitura. Ninguém tá inventando moda. Tá? Não tem como. É porque você começa a falar, Londrina, com a Fica voz longe de normal. corte. Aí daqui a É, pouco sua voz começa a sumir, entendeu? Ó, Alcides, desmuta teu áudio aí, Alcides. Fala aí. A gente trabalha junto. Ele tem vergonha de falar. Deixa eu xingar ele aqui no WhatsApp. Ele... Eu até comecei a encarar um material aqui que me mandaram. Claro, não é a turma aqui da FPLM, não. É um grupo de opções aqui que eu participo. Mas, assim, eu até tô assim, tentando arranhar o que que é, mas ainda eu sinto que eu tenho que aprender muita coisa. Não é pouca, não. Mas devagar eu vou chegando lá. Vou aprendendo. É, o mercado financeiro ele é muito vasto, né, cara? Principalmente renda variável, que você tem diversos caminhos, como mercado global, Forex, aí aqui tem os mercados futuros, tem um à vista, tem mercado de opções, mercado de termo. Então, né, dá para fazer bastante coisa, dá para você atacar em várias áreas, não somente no day trade de compra e venda. Acho que agora deve Claro, eu ter também ficado estou bom. no mesmo pensamento também, né? Putz, Eu, para começar a ver essas coisas futuras, eu tô querendo aprender agora. Isso aí. Mas vamos lá, né? Sim, claro. e agora melhorou? Eu troquei o headset. Peguei um outro aqui mais zoadinho. Aquela hora eu tava falando lá que aqui tem. Todos nós temos os mesmos propósitos, usando as mesmas ferramentas, a mesma visão dentro das ferramentas.
a gente consegue falar a mesma linguagem. Quando a gente fala a mesma linguagem, fica fácil todos conseguir evoluir junto. E as ferramentas são incríveis, né? Então é por isso que aqui flui. Porque ninguém inventa nada. Se quando inventa, a gente já sabe que tá fora do FPLMs. E se falar dentro do FPLMs, todos nós conseguem compreender de uma forma muito mais direcionada, né? Eu enxergo dessa forma. Aqui é de verdade. Entendeu? Aqui é de verdade. Os meninos que fazem opção, eles operam com FPLM? Sim. Usam Maps? O que eles usam lá? Porque se usa o Maps, a gente sabe as regiões que tá em desconto, né? Ah, cara, porque assim, o pouco que eu entendi, não sei tanto assim não, é diferente. Tipo, as regiões de opções são diferentes das regiões de map. Você usa as maps realmente para você ter um referencial realmente de poder, junto com o fluxo e a tendência, você poder fazer as operações. Mas realmente, em determinadas regiões de gama, o mercado ele fica mais arisco ou não. De uma maneira geral, o pouco que eu vi, ele costuma assim ir de uma região de gama até outra, entendeu? Normalmente ele vai de gama a gama, entendeu? Dependendo da posição. E tem umas posições de gama que são muito específicas, assim. Eu tô falando uma coisa, cara, assim, totalmente superficial, tá? Eu escutando os colegas explicando e só o papagaio de pirata, tá? Um exemplo, eu lembro do Gama Flip, que é uma região onde que ali, se o preço realmente perde, alguém está muito enrolado. Então, ali vai ter muita briga. Então, ali ele vai ficar mais volátil, tá? O tal do Gama Zero. O Marcos está no grupo aí, ele entende muito melhor do que eu. Então, tem regiões realmente que fica muito mais volátil. Então, para mim, pelo menos, o que eu tento usar é sabendo que determinadas regiões eu evito de operar, porque eu sei que aquela região vai ter mais volatilidade. E no perfil que eu opero, eu não gosto de volatilidade, entendeu? Eu gosto dele um pouco mais cadenciado, realmente. Então, mas assim, é bem diferente. Totalmente, é só um. Porque assim, ó, sabe o que eu fico imaginando? Às vezes assim, o pessoal que opera é dólar. Eu fico ali na sala do Fernandão porque o que eu gosto de operar é índice. Uhum. Né? Me tornei bom, me considero que me tornei bom naquilo ali. Uhum. Mas existe referência dentro do índice que às vezes quando tá numas extremidades assim, que dá vontade de chegar na galera do dólar e falar, rapaziada, o índice aí vai dar uma região boa aí, acho que dá pra tomar risco, hein? Sabe quando tá na extremidade, que você fala, pô, demora-se pra chegar naquela extremidade, e quando chega naquela extremidade é oportunidade para todos tomar Uhum. risco em talvez uma possível reversão ou continuidade, mas normalmente quando tá na extremidade não é continuidade, é reversão. Daí Uhum. eu fico imaginando assim, pô, as opções, para quem já tem um tempo de tela de opções, não vai, aqui, a gente operar no meio das opções é complicado, porque requer o quê? Agilidade, maestria, entendimento daquilo ali. Mas quando, de repente, se ela chega em algum momento numa extremidade, como dá para se posicionar e ficar dias, meses, e se de repente uma pessoa liga um alerta, assim, pessoal, tô acompanhando essa aqui, quando eu ver ela na extremidade de uma região boa, não vou dar um call, que eu quero aprender a operar, não quero, né? Eu nunca frequentei sala de call e nem pretendo, porque Uhum. se eu não tiver a capacidade de apertar o botão e tomar minhas próprias decisões, não é para mim, porque Uhum. se eu depender da outra pessoa, eu tô lascado. Agora, sim, imagina você acompanhar uma opção e ela tá num lugar que não é tão fácil, tão simples operar. Mas em Uhum. algum momento, sei lá, daqui 1 mês, 3 meses, ela chega numa extremidade e aquela pessoa chega em você, ó, chegou na extremidade, hein? Acho que dá pra tomar um risco agora aí. Levinho, pelo menos vai dar a saída, porque assim, é igual quando o mercado bate numa S4 ou numa I4, num 25R ou num 15R, que é uma extremidade. Cara, o primeiro toque ali, o primeiro choque, ele te dá scalp. O Então, mercado ele não vai direto. é porque você, assim, eu vou falar um pouco do que eu vejo do americano, o pessoal comentando, que é a única opção que eu parei para escutar. Então, assim, eu sei que todo dia tem vencimento de opção. E principalmente sexta-feira tem. Então, assim, você tem vencimento diário, semanal, quinzenal e mensal. Então, assim, todo dia vai ter gama na tela.
E a região de gama, ela vai dar um direcional do mercado. Isso foi uma coisa que, assim, eu subentendi dessa forma. Então, no dia, você vai ter o extremo do dia. Esse extremo do dia pode ser próximo de uma região de gama ou não, entendeu? Uma call wall, uma put wall. Então, assim, eu não opero isso, mas eu tento vislumbrar e verificar se aquela região é uma região importante para eu tomar uma decisão. Por exemplo, sei lá, vai chegar num gama, determinado gama. E já foi me explicado para mim que determinado gama ele fica muito volátil, porque ali alguém está posicionado. Então, naquela região vai ter volatilidade. Então, na forma como às vezes a pessoa opera, se ela gosta de volatilidade, ela pode operar. Espera as confirmações nas ferramentas. Foi até o Diogo que falou isso uma época atrás, né? Tenta perguntar para os meninos o seguinte, ó, uma parada que eu sei que funciona muito dentro do índice ou dentro do dólar, seja o que for, é o câmbio. O câmbio normalmente é a vela 16 de 5 minutos. Eu tô dando uma referência para vocês e tentar identificar de repente lá dentro do americano esse gama, a hora que ele sai. É como se fosse não é o câmbio lá, mas é a hora que o pessoal toma a decisão em cima dessas opções e qual vela que seria. Vê se existe algum sincronismo nesse sentido, porque assim, o câmbio tanto do dólar quando ele sai, ele interfere na região do índice de uma forma muito incrível. Que você fala, cara, o mercado, enquanto eles não decidiu o dólar alguma coisa, o nosso índice não vai, e vice-versa. Então, assim, vê se esse gamba existe alguma vela que você tenha que. A gente não opera vela, a gente opera renko. Mas saber que naquele momento, igual a abertura do Avista, a abertura do Nova York, é o que interfere no mercado, é o que faz o mercado chacoalhar. Se a gente estiver interligado naquilo ali, eu mesmo, a abertura do mercado à vista e o mercado de Nova York, o meu preço justo afastou, eu pego, e na hora que volta eu pego de novo, que é lá e low. Ele dá aquela. Uhum. Opções eu sou zero. Eu achei que comprei até um curso do Fernando Góes, mas não é pra mim. Eu precisava de um padrinho que mexe com opções aqui, mostra uns 3 papelzinhos. A gente não vai nem apertar o botão, só vai monitorando junto, só pra poder, sabe? Porque parece que opções a pessoa se posiciona e fica dias, né? Fica semanas. Aí é algo que, tipo assim, é observação, né? É observação e esperar ele andar. Eu não sou nem tão exigente. Se o padrinho chegar, ó, lê esse material aqui, assiste esse vídeo aqui, segue esse caminho aqui, eu já fico mais do que satisfeito. Eu não sei, não, mas acho que esse padrinho vai aparecer hoje aqui. Ele tá quase conseguindo tocar o coração dele. É, padrinho? Tá aí, padrinho? Fala com nós. É o Marcos. O Marcos Vieira. Aqui um tempinho, Marcão. Cata um papelzinho assim, ó. O pessoal vai Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa que noite. O que você está discutindo de gama aí, gente? Nós tá fazendo você passar raiva ouvindo nós falar de opções aqui pra ver se você se manifesta. Ele vai corrigir nós. Quando a gente começa a falar uma coisa errada, o cara que entende vai puxar nossa orelha. É isso que Assim, nós queremos, eu comecei a estudar gama não tem muito tempo, tá? O Igor, que é um outro amigo nosso aí da FPLM, ele tem mais tempo do que eu, né? Mas dá para você tirar algumas regiões aí de gama que são importantes, né? As walls, né? Cadê aí, ô Felipe? Eu tô Tem tentando. como você mostrar os pontos aí? Tenho, tô pegando eles, eu tô tentando colocar Diminui a aqui. tela aí. Aí, Aí. tá vendo? Ó, os gamas, eles começam do zero e vai até 10, 12. Aí, o zero é o mais importante, né? E de acordo que ele vai aumentando, ele vai perdendo força, né? Aí vai 1, vai 2, vai 3. Aí você tem as put wall, que é lugar de venda, né? Então, geralmente, o que acontece? Quando ele chega nessa região, o vendedor tende a defender esses pontos, né? Então, você pode olhar ali, ó, você pode olhar aí que ela é uma região de put wall, o tempo que o mercado fica trabalhando em torno dessa região. Não é que ele vai trabalhar em cima, mas geralmente ele rompe aí uns, às vezes 20, 30 pontos, entendeu? E volta para dentro de novo. Por quê? Porque o vendedor vai começar a trabalhar nessa região.
Ele não quer desmanchar a posição dele. Por quê? Porque se esse preço romper, ele vai ter que fazer, ou ele vai ter que stopar e tentar vender mais para cima. Por quê? Porque senão ele vai ficar gastando muito recurso ali e não vai dar conta de segurar o mercado. Eu posso estar errado, mas quando a gente pega as regiões de manhã, que é fornecido, né, que Sim. a gente fica sabendo, mas a gente fica sabendo de manhã cedo. Mas, por exemplo, no final do dia, eu acho que essa região que estava já marcada para a gente no começo do dia, eles já estavam posicionados aqui desde ontem. Aqui foi Sim. o mercado começou ontem. Então vocês podem reparar que aqui, ó, chegou na região, olha a briga que teve aqui para romper. E não conseguiu. Olha lá, foi o dia todo, olha lá, ó. O dia todo, ó, quanto que trabalhou para tentar romper. Isso pra gente, às vezes, é um rompimento. Pra gente, pra eles não é. Eles vão ter que trabalhar nessa região aqui. Até fazer o que, olha lá? Conseguir empurrar o preço pra onde? Numa direção. Alguém vai ter que ceder. Olha lá. Sim. E tomou direção pra onde? Pra baixo, olha lá. Isso aqui foi o que já, ó? Meio-dia praticamente. O cara tentou ficar pra cima dela, não conseguiu. E olha lá. E depois ficou só pra onde? Pra baixo, ó. Aí, você pode olhar aí que tem as put walls, que normal, e Aqui. tem a 0 DTE, essa daí, ó, é a que vence no dia, né? Então, toda vez que você vê put wall 0 DTE ou call wall, né, que é o de compra, ele vai estar vencendo no dia. Então, essa região aí, eles vão tentar defender, né, porque ela já está vencendo. Então, se ficar para cima, eles vão perder, né? E se ficar para baixo, eles vão manter a posição deles. E aí, o que tem mais? Tem o K-Level, que é lugar de briga também. Quando você vê uma região com a escrita K-Level, ele também é uma região de briga, né, do mercado. E Gamma Flip é o equilíbrio, é como se estivesse no 0 a 0. Né? Aí o mercado ali vai ter que decidir para que lado que ele vai. Ok, Aí ele vai aqui. ok level. Pode puxar para trás aí que você vai ver quando chega nessa região aí como é que o mercado trabalha. Vou colocar um R maior, dá pra ver. Nem chegou ainda. Nem Não chegou, ainda. né? Nem Tá chegou ainda. Mas se ele chegar, ele vai ter briga. É porque hoje ele está trabalhando naquela região de cima, né? É, tá trabalhando lá em cima. Aí, ó, realmente. outra coisa, sobe um pouquinho. Aí, ó, essa região aí, ó, call wall, ó, é região de compra que está vencendo posição no dia. Gama 0, Gama wall 0 DT também está vencendo. Então, gente, quando tem várias regiões que tem confluência, essa também é uma região muito forte. Então, o que vocês têm que fazer aí no operacional da FPLM? É fazer o mercado esperar ele trabalhar e pegar uma divergência. Né? Você pegar uma divergência, esperar ele brigar aí nessa região, dá uma divergência e vocês entram. É do jeito que eles operam as regiões de gama. Então sempre put lugar de venda e call lugar de compra. E assim, se tiver duas put, wall, que tem uma que vence no dia, às vezes tem outra região um pouco para cima, muito dificilmente o mercado vai romper duas posições dessa. Porque ali é a região de defesa. Ele vai brigar bastante. Então, o que é o trabalho nosso? É ficar analisando as regiões, né? Como ele chega nela, como ele trabalha. Então, aí, ó, você vê que no mercado ó, não é fácil passar dessa região. Ele vai ficar brigando aí. Né? Se ele perder essa região, ele vai embora também. Aí ele dá uma acelerada no mercado. E a tendência é buscar outra região, né? Outro gama. Aí o que a gente usa? A gente usa o NDX, que é o spot, né? É o contrato à vista. Né? A gente sempre usa o spot e usa o NQ. Quando ele dá confluência dos dois em certas regiões, fica muito forte também. Porque o que manda é o NDX. Você tá olhando, você colocou foi o NDX ou foi o NQ, o Felipe? Boa pergunta. Deixa eu só puxar aqui que eu vou te falar. O NDX. É o NDX, então tá certo. Esse é o principal. O NDX. Entendeu? É como tem as outras regiões. Aí um curso que a gente tá fazendo, o Igor, né, que já tem bastante tempo a mais do que eu no curso,
Eles disponibilizam essas regiões. Ele desenvolveu esse indicador aí, ele precisa dar uma melhorada nele. E você copia o texto e coloca nele e ele plota aí esses pontos no gráfico, né? Mas você pode operar os dois, viu? Você pode inserir o indicador 2 vezes, aí você coloca, muda a cor da linha, aí uma fica o NDX e o outro fica o NQ, que é o contrato em si, né, futuro. Aí o que acontece? Tem vez que ele dá a confluência, bem dizer, no mesmo ponto do NDX com o NQ, o à vista com o futuro, entendeu? No NQ não tem que somar nada? No NQ não, porque já é ele mesmo, né? Então ele Deixa eu não botar ele precisa. aqui. Coloca os pontos dele aí e zera lá o. Uhum. Põe 0 aí. 0. Tem que colocar 0 lá, senão ele não plota. Põe um laranja aí, qualquer cor aí. Um vermelho. Tá vermelho aqui. Vermelho mesmo. Pronto. Aí. Vermelho. O NQ, como é ele mesmo, você plota o 0. Aí quando eu passo. Todo dia ele passa lá o que você precisa acrescentar para ele servir no NQ. Entendeu? Então quando ele me passa os pontos lá, geralmente eu escrevo lá, né? Somar mais tantos pontos para usar no NQ. Entendeu? Aí, ó. Então você pode olhar que serve no NQ também, ó. Chegou na região de gama. Olha o mercado consolidado aí nessa região. Isso é do NQ, essa vermelha. Tá vendo? Ó. Fica. Pode ficar reparando que ele vai ficar trabalhando às vezes num gama, 2 gama para cima e vai ficar voltando. Ele vai ficar indo e voltando, indo e voltando. Então se você pega uma região, uma divergência perto do gama, qual que é a tendência dele? É que ele vá lá no gama de cima. Tá vendo? Olha para você ver como é que defende essa região. Aí a gente vai operar, a gente fica por entender, né? Por que o mercado não sai dessa região? É os interesses, né? Cada um tá defendendo sua posição aí. Ou não fez o que tinha que fazer. Ou o cara tá esperando uma notícia. Né? Sim. Porque eles fazem operação lá no curso que a gente tá fazendo lá. Eles fazem operação, às vezes, até pra um dia ou pro outro, sabe? Só que não usa mesa, né? A gente acaba usando a mesa que não tem como, mas eles usam o capital próprio deles. Gente, eu vou me afastar rapidinho, mas a tela vai compartilhada, tá? Já volto aí. Então eles montam posições, às vezes, pro outro dia. Né? Opera notícia, cara, eles operam notícia que eu vou te falar. Aí ele passa, né, esses pontos, discute ele todo dia, o que o mercado pode fazer, o que não pode, aonde pode chegar, e a gente vai analisando. Né? Acho que foi antes de ontem, ele deu uma região lá do 20.600, acho que foi ontem mesmo que ele bateu, o NQ estourou, deu aquela queda e foi buscar a região, não sei se foi ontem, foi antes de ontem. O cara bateu certinho lá, brigou na região e voltou. Depois, acho que no final da tarde, ele volta lá de novo. Rapaz, usando esse gama junto com o Maps ali, ficou show, porque quando ele chega num ponto de equilíbrio ali, preço justo, começou a O que você tem que distanciar. buscar aí é a divergência, entendeu? Vamos pôr, ele rompeu o canal ali, rompeu, deixa ele trabalhar. Quando ele voltar para dentro do canal de novo, você olha uma divergência e entra. Ó, perspectiva já melhorou muito já. Então ajuda muito esses pontos aí. O Diogo também tá estudando, cara, os gama também, né? Tá pensando futuramente ver se dá para colocar alguma coisa que nos ajude, né? A entender esses mercados quando ele está consolidado, né? Quando ele dá aquele estouro, né? Que ele rompe uma região ali, dá uma brigada, depois vai embora.
porque eles tentam defender, não segura, né? Não dá conta de segurar o mercado, aí o que eles fazem? Né? No caso de uma venda, os comprados viram vendido, né? E aí é onde que aquele mercado dá aquela estourada. Do nada ele anda lá, sei lá, 50, 60 pontos assim de uma vez. Porque eles preferem comprar mais embaixo. Então eles desmancham a posição em cima, assumem o prejuízo ali temporário e depois tenta comprar mais embaixo para subir vendido e tirar esse prejuízo. Sim. Sim, é quando chegar nessa região que tem muita briga, você vai deixar o mercado trabalhar, você não vai entrar ali no meio, porque se você entrar ali, você vai tomar violinada para tudo quanto é lado, entendeu? Aí às vezes a gente fala, nossa, eu entrei. Sim, aqui é detalhe, a gente pensa, nossa, mas eu entrei certinho, a ferramenta estava com a leitura certinha, mas entra como diz o Felipe aí, né? Deu uma bicuda ali e levou o preço, entendeu? O lado contrário agride com força ali e leva o preço. Aí você fica por entender, né? Você fala, nossa, mas tava certinho na operação, cara. O que aconteceu? Então, não. É, porque você tem que deixar ele definir o lado primeiro, né? Deixa eu ver qual lado que vai ganhar para você entrar do lado. Esse gama é Certo. todo dia atualizado. Todo dia Todos ele os dias. É, todos os dias. Segunda a sexta ele é atualizado. como se fosse o gama deles também, mas dentro das opções que precifica o mercado. Hoje tem plataforma que você adquire esse serviço, sabe? Só que ainda é muito caro, sabe? É uma coisa ainda no momento que a gente ainda não consegue ainda ter, mas o pessoal lá que a gente tá fazendo o curso deles, eles estão desenvolvendo uma plataforma para ter esses pontos em tempo real, sabe? E se der tudo certo, aí a gente pode passar aí para vocês, para estar adquirindo, né? A gente tá uma coisa que seja um preço razoável para todos, a gente pode tentar adquirir. Depois a gente vai ver se o Igor algum dia participa, porque ele já fez outros cursos também. E ele tem aqui na B3 tem, né? Uma plataforma que fornece esses dados para a B3. O que eu uso da B3 ali, eu calculo o câmbio do dólar. O câmbio do dólar é uma coisa que, assim, vamos falar assim, o que você calcularia no dólar antes da abertura? É o CME, não sei se eu vou falar CME. Uhum. É o CME e o câmbio. Essas duas informações é as coisas, assim, que interfere tanto isso no dólar. No Nasdaq eu já não entendo muito, mas provavelmente seja isso aí, por isso que eu perguntei. Se de repente é todo dia tal horário que sai esse gama, que é o mercado, é uma vela que é regiões entre uma e outra que o mercado ele é feito de teste. Ele vai testar, vamos supor, o gama de cima, o gama de baixo, e se não tiver uma defesa dos compradores dos vendedores ali, ele vai andar. Então, assim, agora como é feito esse cálculo nesse aí, eu já não sei. Agora o CME no dólar é bruto. CME O no cálculo não é dólar. tão simples. O Diogo até colocou um material lá na área de membro lá, calculando esse gama, sabe? Aham, Mas assim, dá um trabalho, né? imagino. É, dá, dá- é complexo. E assim, tem muita região. Então, igual aí, se for pegar o NQI, o NDX e calcular esses pontos, todos eles, cara, nossa, você vai ficar doido de tanta coisa que tem. Dá para fazer? Dá, mas dá muito trabalho. Né? Então, como ele fornece esses pontos, depois eu vou dar uma discutida com o Igor, se o Igor não falar que a gente pode passar os indicadores para vocês aí, a gente bate um papo. Esse indicador foi até que desenvolveu, né? A gente está fazendo uns testes aí para ver, achar um operacional mais adequado para o Gama. Mas hoje eu presto mais atenção quando chego na região para me entender o que está acontecendo. Como eles É.
Sim. É até para cima quando ele rompe, ele faz um pullback em cima do gama, né? Porque ele rompe e volta. Você vê ali que o FPLM não perdeu a 3,5, não mudou o ciclo do Shark, ou tentou mudar e fez uma defesa, ali já é um ponto que você pode entrar. Mas é o que eu estou te falando, como é muito volátil, quando chega nessa região, a gente tem que tomar cuidado porque o stop nosso é curto, né? Entendeu? Então, tipo assim, você entrou na operação, ele andou um pouco, já joga no zero ou faz a parcial, entendeu? Defende rápido porque ele pode voltar. Que é uma região de muita volatilidade. Tem que ser apregoado, então. Tem que tirar essas regiões. Que o Maps, pelo menos, ele dá essa referência, né? Eu mesmo, dentro do índice lá, do Mesh, eu faço apregoada a ordem. E a gente fica assim por entender, né? Porque tem vezes, igual a Ju faz a monitoria, né? A gente repara muito a 3,5, né? De cima com a de baixo. E às vezes a gente entra ali e tá tudo a nosso favor, né? Você olha, a probe line tá ligada, a defesa tá na S1, e você entra na operação, o mercado derrete, né? Derrete na sua cara, ó, stop. Aí você fica, gente, mas o que aconteceu, né? Aí você vai entender, às vezes você tá perdendo a região deste de gama. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado. É melhor a gente olhar o mercado, definir um direcional primeiro, antes de você tentar fazer uma operação em cima dessas regiões. Porque olha para você ver o tanto que ele brigou aí. Né? Se a gente for olhar aí o estopim aí, parecia que era uma divergência, não era? A gente pegar eu vou falar a S3 aí, ou a S2, né? Olhando assim, parece que dá uma divergência, mas a The Wall também estava te indicando que o mercado estava muito direcional, né? Olha tanto a inclinação dela. Então, né, nesse momento aí, estava mais fácil o mercado subir do que ele descer, né? Aí o que a gente pode fazer? Esperar a The Wall ficar amarela, né? O mercado começar a fazer um respiro e quando ele voltar para dentro dessa região de gama, você vê se deu uma divergência e entra. É a melhor maneira. Sim. Já vem, arranhou ali, né? Deu uma. Ali ficou meio indeciso, né? Se vai, se volta. Então é lugar que tem muita briga. Tem que tomar. Aí tá no 7R, né? Mas até você olhando num renco maior, você vê que rabisca demais, sabe? Pavio pra cima, pavio pra baixo. Aí, olha pra você ver o tanto de candle que deu pavio nessa região. Repara pra você como é quando ele chegou no gama. Olha lá, a maioria dos candles fez pavio. Sabe aquele zíper ali, ó, pequenininho que ele fez no 7R? Ele faz eles no índice. Cara, quando eu vejo ele saindo de uma região de desconto não, que ele sai do preço justo ali, subiu acima, e eu já vejo todo o movimento para trás que ele já fez, já me instigou tudo. Ele fez aquele zíper naquela região ali, é onde eu tomo o risco de aumentar a mão e stop super curto. Porque ele normalmente já subiu, já tô positivo. E se eu aumentar minha mão ali com stop curto, se ele for uma paulada que ele dá para cima. É como se Ali ele que. criasse Olha, um ponto de equilíbrio para poder ou uhum. estourar para baixo ou para cima. Então, assim, para onde vai estourar a gente nunca vai saber. Mas sempre quando faz esse zíper, depois que ele fez o movimento da maldade, é onde eu empurro o mercado, não, né? Eu tento surfar a saída desse movimento. Mas eu sei que se ele vier ao contrário, é porque vai me estopar. Que ele, no caso aí no finalzinho, ó, ele esticou. Esse movimento aí foi lindo, ó. É. Então o nome desse negócio é Gama. Gama
O que. São regiões onde que eles compram, né? Os players compram e se posicionam nessas regiões, né? Aí tem regiões que tem mais volume, tem regiões que tem menos volume. Né? Então tudo que tiver as walls, né? As call wall, put wall, gamma wall, são regiões importantes. Né? E de acordo com o gama vai subindo, ele vai perdendo Até onde você a sabe, força dele. Ô Marcos, o cálculo em cima dessa referência é feito em quais ativos? É para operar Nasdaq, sempre, Não, né? tem qualquer ativo, né? Índice tem o S, tem no NQ, tem no ouro, que é commodity, né? No índice nosso que Tem fala. outro, tem outros ativos também, Alguém tem usado entendeu? isso aí no índice nosso para operar? Tem moedas, tem os gama nas moedas também, no Forex, né? Então, só que tem que ter a plataforma, né, para fazer esses cálculos, ou algum meio para, porque dependendo do tanto de ativo que você opera, fica Não, difícil calcular esse tanto de gama aí. Olha aí, só para Paulo, você ver, o NQ e o NDX, olha o tanto de região que deu. Né, muita região. Aí dá a mínima do dia anterior, dá a máxima, né? Do dia anterior. Né? mas Você tá num o cálculo é só uma vez replay no dia ou... também, né? É só uma vez no dia, né? Fechou o mercado, já dá para calcular o gama, sabe? É igual o É dólar. O porque eles dólar, se, passam no outro dia cedo, né? Mas o já dá dólar para antes de abrir calcular. 5, 10 minutinhos antes, você coloca, olha o resultado, ele calculou, acabou. Você usa o dia todo. Ou pelo menos no primeiro movimento que ele faz o teste das duas regiões. Não deve ser complicado, não. Você tem que pegar o jeito desse negócio aí. Agora saber quem que vai ensinar o cálculo. Não precisa, cara. Na B3 tem uma ferramenta chamada Jumba. Os caras já calculam pra você. O Jumba Trader lá te dá do mercado nacional, né? Da B3. Índice dólar. É mesmo? Uhum. Pesquisa Massa. aí nele. Jumba Acho que Trader. tem até uns dias de teste lá, se eu não me engano. Faz o cadastro lá e Valeu testa. pela dica, hein? O que dá pra fazer, ó, pessoal? Eu nunca usei esse Jumba Trader. De repente dá pra um pegar, usa um dia, o outro pega, usa outro dia, até a gente fazer um dinheirinho do mercado com a própria ferramenta. Aí vamos lá e compra. Entendeu? Ainda bem que eu não tô no brasileiro. Boa sorte. Agora no americano ainda o preço tá alto, tá? A gente teria que esperar uma coisa mais acessível, mas tem também para o americano. Você já sabe que você chegar perto, segura, né? Não faça nada, espere ele tomar um direcional, né? Fazer a briga que precisa fazer aí na região. Na hora que tomar um rumo, você vai junto, desse jeito, né? Parcial, rápida, protege, né? E deixa o mercado correr. Porque ó, se você pega aí, Felipe, umas regiões para trás que faz defesa aí, que dá uma divergência no FPLM. Não, vai acompanhando o gráfico, né? Acho que é mais fácil acompanhar o. Ok. Eu não sei qual região que é essa, né? Porque a gente teria que ver. Mas aí, ó, o que ele tá te mostrando aí, ó? Que ele fez esse topo, fez uma defesa, né? Não conseguiu confirmar na S3, voltou na S2 e fez uma defesa novamente, né? A primeira defesa ele tava na 3,5, não é isso? Eu tenho isso aqui, ó. E a segunda ele tava com o FPLM mais alto, mas com VX mais baixo, né? Aí daria pra você entrar aí no meio dos boxes, né? Entre o amarelo e o azul aí, se quisesse fazer uma. Essas duas não tinham divergência de FPLM, não. Não. Mas se você considerar essa daqui, sim. Essa aí tinha. Essa aqui tem. Desse Essa cara foi a aqui, terceira lá, né? para esse cara aqui e esse terceiro aqui. Aqui você já tinha começado a ter já a divergência já. Esse tem o Aqui. FPLM, o Shark Aqui. tem tudo a seu favor, né? E o VX. Na verdade você tem uma, duas, três.
Esse cara pra mim, é o reteste aqui pra. Como Da acho que a Ju região. fala, tipo, tem mais alguém pra descer? Aí foi, descarrega. Na verdade é só pra pôr o pessoal na compra e soltar o coco na cabeça dos comprados. Uhum. Entendeu? Ok. Eu vejo bem onde tá bastante a liquidez. Ó, tá vendo aí 3 ali, ó? Outra coisa também, gente, você vê que Tá ele vendo aí 3? rompeu o gama, voltou um pullback, fez por baixo da linha e fez a defesa. Também é uma possibilidade ali. Onde que é o stop do pessoal que entra no preço lá atrás? Tá aí 3. Uhum. Você vê Você que é pode reparar, triscou na S1 e ó, voltou. não tem as linhas, mas você pode reparar que aqui, esse aqui rompeu S3. Esse aqui já deu só aquela. Oi, esse aqui né? já não conseguiu. E esse aqui Uhum. nem conseguiu estar na S2. Então, assim, graficamente, nas ferramentas, você consegue identificar que está rolando uma divergência realmente. Entendeu? Agora, o problema é o time, realmente. Sim. Ó que top. O Maps dá uma referência lascada pra nós. Esse gama aí, ele já dá tipo uma região de suporte ou resistência, vamos dizer assim, que depende de como ela chegar ou ela vem com pressão. Como o Maps já estava numa S4, numa S3 ali, chegou numa resistência, numa região de resistência, ele teria que fazer um zíper maior. E o certo, a região onde está esse gama, ele teria que fazer uma lateralização bem coladinha nele, que na hora que ele saísse desse zíper, ele fosse atravessar esse gama e acionar uma S4, só que a S4 está dentro dele. Então, dá até para entender, talvez, que não vai ter o rompimento. Se você olhar, você tem 3 regiões, uma perto da outra. Ó. O que acontece? É aquilo que eu falei para vocês. Dependendo das regiões, as walls, muito dificilmente ele vai furar 2 walls assim, forte. Chegar e falar, vou passar por cima e pronto. Entendeu? Vai brigar e vai voltar. Entendeu? Pode romper? Pode, mas geralmente ela volta. Mas uma coisa eu digo, assim, isso aqui é muito interessante. Mas se você não consegue ainda nas ferramentas conseguir ser consistente, Não vai resolver. isso aqui não vai resolver. Sim. Então, assim, isso aqui é uma coisa até que deleta. Treina nas ferramentas, entendeu? Porque agora isso aqui é um plus a mais. Que você vai ter uma região de movimento onde você vai conseguir, nas ferramentas, operar as ferramentas de uma maneira mais tranquila. Mas se você não consegue ainda operar as ferramentas, pode até esquecer, porque por enquanto não ajuda. Mas que atrapalha, que ajuda a gente, entendeu? Sim. Não. E a gente sempre comenta aqui, o carro-chefe são as ferramentas, entendeu? Sim. Agora, se você consegue identificar já isso de maneira tranquila, que gráfico parado é uma maravilha. É igual o Londrina comentou, dessa zipada que ele deu aqui. Vai estourar para cima ou vai estourar para baixo, essa zipada aqui? Se você for reparar, em que momento que ele chegou aqui embaixo? Tinha saldo comprador. Ah, aqui não tinha, é uma resistência. Mas ele tem que fazer muita força para romper isso aqui para baixo ainda. Então, se eu fosse ter que escolher ou compra ou venda nesse momento aqui, é compra para mim. Até porque eu tenho DOL verde, MAP verde, as MAP estão embicadas para cima, ele fez um fundo aqui relevante para mim. A MAP tem que ser rompida, tá aqui. E se eu faço qualquer compra aqui, nesse meio caminho aqui, meu stop tem que estar aqui embaixo. Acabou. Ponto final. Então, se eu escolho um lado, eu não faço. Botou uma arma na cabeça, como a Ju fala, tem que escolher uma direção, é compra. Por causa disso. Aqui eu tenho uma noção que, a princípio, ele está querendo romper topo. Entendeu? Porque a distância que ele está tendo para cima está muito mais próximo que ele romper para baixo. Até porque para baixo ainda tem saldo ainda de compra. Então, entre comprar e vender aqui, eu meto compra. Mas como eu falei, segundo ponto. Cara, peraí. Você tinha aqui as prob ligada. Qual que é o melhor ponto de compra? Com as prob ligadas. S1. Aqui, ó. S1. Tentou. S1. Tentou. S1. Tentou. S1. Tentou. S1. Tá, a prob tá ligada. E a Mas DOL, né?